dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Boa noite, graça e paz. Eu sou o Vladimir, pastor auxiliar em período probatório, e nós somos a Igreja Cristã Atos. Nós somos uma igreja do Evangelho, e o nosso culto funciona da seguinte forma: nós estaremos entoando 2 louvores após a minha apresentação, que é a abertura do culto, e em seguida estaremos exibindo um vídeo com todas as nossas programações da semana, com horários de cultos e programações que acontecem durante a semana. Após a apresentação desse vídeo, nós teremos a pregação da palavra, e hoje nós temos uma programação toda especial. Nós estaremos homenageando o pastor Juan e a sua esposa Eulina, pelo esse período que eles estiveram conosco. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Juan, e nós queremos assim expressar nossa adoração a Deus nessa noite, também pela vida do pastor Juan e pela vida da irmã Eulina, por a forma com que eles dedicaram as suas vidas a nós, a Deus, durante esse tempo aqui. E após esse período nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Nós teremos a ministração do sacramento. E você que não é membro da nossa igreja, mas é membro de uma igreja do Evangelho, está em comunhão com essa igreja, é convidado a participar. Sinta-se à vontade. Como eu disse, nós somos a Igreja Cristã Atos. A nossa igreja é uma igreja do Evangelho. Tudo o que fazemos é por meio e para Cristo. Amém? O salmista, no Salmo 16, no verso 2, ele diz o seguinte: ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem, nenhum bem além de Ti. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora para que a gente orasse e que nós tenhamos esse mesmo sentimento em relação ao nosso Deus nessa noite. Eu queria convidar e desafiar você a adorar a Deus, a entregar a sua vida a Ele, com o mesmo sentimento do salmista, dizendo: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Eu não tenho nada, Senhor, na minha vida que se compare a Ti. Nada que eu possua, ou que eu possa possuir nessa vida é melhor do que o Senhor, ou é mais do que o Senhor. Declare esse sentimento de gratidão a Deus nessa noite. Eu te convoco a adorar esse Deus que tudo fez por nós, que tudo fez por você, que deu o seu Filho. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite, por este dia, por chegarmos aqui em segurança, Senhor.
Obrigado, Deus, porque a Tua mão esteve em todo o tempo e está em todo o tempo sobre as nossas vidas, nos guardando e nos livrando, ó Deus. Pai, Deus, o Senhor, na verdade, é o espectador deste culto, Senhor. Tudo aqui é para Ti e por meio de Ti, Senhor. Tudo, Senhor, é para engrandecimento do Teu nome. Que as nossas vidas sejam para Ti. Que o Senhor possa falar com a gente nessa noite, Deus. Fala nós, fala, Deus, e muda o nosso coração. Converte-nos a Ti, Deus, nessa noite. Leva-nos ao arrependimento e ao quebrantamento. Que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a parte B diz: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aquele que está em Cristo pode dizer verdadeiramente: eu sou livre. Amém? Então cantemos essa liberdade, celebremos ao Senhor, porque por causa dele, por causa de Cristo, estamos aqui nessa noite. Então cantemos, celebremos ao nosso Salvador eterno. Ele nos livrou da morte, Cristo nos livrou da condenação, em Cristo a liberdade. Cante: das cadeias da morte me livrou, para mim não há condenação, a liberdade. Sendo escravo do pecado me livrou, pela cruz comprou minha redenção, a liberdade, quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus, a liberdade. Com suas palmas do início, das cadeias da morte nos livrou, das cadeias da morte me livrou, para mim não há condenação, a liberdade. Sendo escravo do pecado me livrou, pela cruz comprou minha redenção, a liberdade, quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus, a liberdade. Eu proclamo que na cruz por mim morreu e mudou meu duro coração para a liberdade. O poder do Evangelho me salvou e não me envergonho do Senhor, minha liberdade.
salvou. E não me vergonho do Senhor, minha liberdade, liberdade. Quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha liberdade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado. Somente em nome de Jesus a liberdade. Quando o Filho verdadeiramente nos libertar, somos livres. Cante ao Senhor, declare: quando o Filho nos fez livres, somos livres em verdade. Cante: quando o Filho nos fez livres, nos fez livres, somos livres em verdade. Quando o Filho nos fez livres, somos livres em verdade. Quando o Filho nos fez livres, somos livres em verdade. Quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado. Somente em nome de Jesus quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado. Somente em nome de Jesus a liberdade. A liberdade. A liberdade. Aleluia. O poder do Evangelho nos salvou. Por causa de Cristo, por causa da morte na cruz do nosso Salvador. Foi por causa que Ele resolveu trocar em nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário, derramando o teu sangue precioso. E hoje, pela fé nele, em Cristo, nós temos a redenção, nós temos a salvação e perdão dos nossos pecados. Amém? Cantemos ao nosso eterno e único Salvador, Jesus. Sua retidão
cruz, carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão pela fé, minha fé. Aleluia, aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou. Aleluia, glória seja a Cristo, por seu sacrifício, declarado justo sou nele. Se você está em Cristo, você pode declarar isso nessa noite. Glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome. Como é possível quem Jesus, como é possível quem Jesus, como seu filho, ele me recebeu. Glória a Jesus, em seu nome vivo hoje, sua perfeita vida de obediência ao Pai, ao que crer ele entregou o seu grande amor, carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão pela fé, minha fé. Declarado justo sou, aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou, aleluia, aleluia, glória seja Cristo, glória seja Cristo, por teu sacrifício, declarado justo sou, aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo. Aleluia, glória seja a Cristo, por seu sacrifício, declarado justo sou nele. Oh, declarado justo sou nele. Declarados justos
Jesus, adorado, eterno, único Deus. Obrigado pela tua cruz, obrigado porque somos salvos não pelo nosso mérito, porque não conseguiremos. Somos salvos por causa da graça, da cruz, por causa do Senhor, por causa do teu sangue derramado. Obrigado por trocar em nosso lugar, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Não existe outro Deus no qual estamos juntos, adoramos. Tu és, Senhor, a nossa razão, o nosso louvor. Cristo, Cristo. O que seria de nós sem o Senhor? Obrigado, obrigado, obrigado. Glorifica o Senhor, querido. Adora o Senhor. Derrame-se na presença do Senhor. Compreenda, entenda que é por causa de Cristo, é por causa do sangue dele que você está aqui nessa noite. Se você vive, se você está respirando agora, é por causa de Cristo, por causa da tua graça, misericórdia. Somos nada sem ti, nada, Senhor, somos pó, pecadores miseráveis, Deus. Não podemos nada sem ti. Obrigado por entender a obra da cruz, a obra do Senhor. Porque poderíamos estar em outros lugares, Senhor, nos prostituindo, bebendo, fazendo tantas outras coisas, mas por causa da tua mão, por causa que o Senhor tem nos guiado, estamos aqui com nossas mãos levantadas, declarando que tu és o único Deus. Salvador, meu Salvador. Você pode nessa noite declarar: meu Salvador, Cristo, meu Salvador, não há outro. E rendemos a ti, Senhor, toda adoração, exaltação. Bendito é o teu nome. Obrigado por poder fazer parte, Senhor, desse momento da tua glória sendo manifestada em nosso meio. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Amém. Você pode sentar.
As crianças de 2 a 11 anos podem ir para a sua aulinha. Está meio difícil de começar, mas se você está visitando a gente, eu sou o pastor Juan e eu sirvo nessa igreja há 2 anos como pastor auxiliar. Está meio difícil. Mês que vem, Deus estará levando minha família para São Paulo, para uma cidade chamada Indaiatuba, que fica do lado de Campinas, e ali estarei assumindo o pastorado de uma igreja chamada Igreja Batista da Graça. A princípio, achava que o chamado ia para iniciar uma igreja no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A nossa própria igreja aqui, ainda estou aqui, vou falar nossa. Chegou a iniciar um trabalho lá, mensal, mas aprove o Senhor, né? Provérbios 16:1 fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta da ponta da língua vem do Senhor. Então, aprove o Senhor em sua providência, em sua boa mão, a nos levar para lá, uma igreja que eu particularmente já conheço há alguns anos, e uma igreja que estava em formação, e eles me convidaram, uma igreja recém-plantada, e me convidaram para ser o seu primeiro pastor. Então, hoje é minha despedida. Por causa disso, eu vou falar bem pouco, porque não vou conseguir falar muito. Está um pouco difícil conter as emoções, né? Eu quero, antes de começar a pregar, ser muito grato. A Igreja Cristã Atos foi um presente da graça de Deus na minha vida e na vida da minha família, e nós pudemos experimentar o quanto Deus é bom através do carinho e do calor dos irmãos. Em 2009, eu comecei a participar de um grupo de pastores no Rio de Janeiro, liderados por um missionário americano, que tem como objetivo estar juntos para orar, aprender mais a palavra e lutar pelo Evangelho na cidade do Rio e em todo o Brasil. E naquele grupo estavam mais ou menos uns 11 pastores. E dentre eles, eu e o pastor Cláudio. E isso foi em novembro de 2009. E então, até então, alguns haviam sido convidados. Eu fiquei sabendo e fui meio que na cara de pau, né? E cheguei lá: oi, eu sou o Juan e acho muito lindo o que vocês estão fazendo, eu quero participar também, porque eu quero ver o Evangelho frutificar na cidade que eu fui nascido e criado. E ali, então, eu fiquei meio isolado, e o pastor Cláudio, então, veio e começou a fazer amizade, né? Carioca com carioca se entende, então, o jeito dele descolado, e houve logo uma identificação. Naquela ocasião, ele me contou muitas histórias engraçadas, né? De algumas coisas que ele havia lidado no passado, e eu fiquei espantado. Nossa, mas como... né, que batalha, que lutas que esse homem de Deus passa. E naquele período, logo depois, eu fui para a região dos Lagos, onde eu passei 2 anos pastoreando, e por várias razões, né, que não cabe falar, eu não tive uma boa experiência. Depois de 2 anos, eu retornei ao Rio de Janeiro. Naquela ocasião, eu tenho hoje mais ou menos quase, apesar de ser jovem, quase 10 anos no ministério. Eu comecei muito cedo. E aquela experiência me trouxe uma série de feridas e desafios espirituais.
e eu fiquei muito desanimado. E aquele período foi um período em que eu orava a Deus questionando se eu havia realmente sido chamado para o ministério. Houve uma confusão espiritual na minha cabeça, onde eu tive dúvidas, e dúvidas muito reais, se eu era efetivamente chamado para ser um pastor. Por várias razões. Uma delas é muito clara para vocês. Eu não sou uma pessoa muito formal, né? Eu sou meio maluquinho, entre aspas, para um pastor, uma função que exige uma seriedade, uma sobriedade, e eu tenho um temperamento, um perfil tipo de ser o cara da bagunça. E isso, às vezes, conflitava, tal, e alguns pontos são antropológicos, outros fazem parte da questão da minha necessidade de amadurecimento em algumas áreas, e isso me gerou muitos conflitos, tal, e eu efetivamente considerei sair do pastorado, né? De repente, eu me enganei, de repente eu escutei a voz de Deus de forma errada, e ali eu pensei em desistir. E quando eu voltei para o Rio, o pastor Cláudio logo então chegou e, puxa, prega lá na igreja, vamos andar junto, vem caminhar comigo, tal. E eu, pastor, tô meio em silêncio, tô pensando ali no livro de Reis, né, o profeta Elias quando vai para a caverna, eu tô na caverna, tal, né, não tô bem, e tô orando, e ele então, tá bom, quando você estiver bem, você fala. E aí passou-se um ano e eu fiquei melhor, e né, o pastor Cláudio, prega lá na igreja, tal, e junto com o ministério eu também dou aula de teologia, né? Então isso significa que eu dou aula para futuros pastores também. E apesar de não estar ministrando na igreja, eu continuei dando minhas aulas. E ele então falou, olha, eu estou muito sozinho lá na igreja, eu preciso treinar uma liderança. E né, ensina lá os meus líderes como montar uma mensagem, como preparar uma mensagem. E aí começamos um curso aqui quinta-feira à noite, e aí eu falei, pastor, geralmente a gente ensina a pregar, né, já quase na última etapa aí da formação. Então a gente precisa de uma base, como interpretar a Bíblia, a história da igreja, né, e Antigo Testamento, Novo. Precisa dar uma base aí. E então começamos um curso sábado que chamamos de CTM, Centro de Treinamento Missional, Centro de Treinamento Missionário, né? A ideia é de que cada crente tem uma missão, né? Que a missão não é só do pastor, não é só de quem fez o seminário ou de quem foi consagrado. Não, a missão é de todo o povo de Deus, né? Todo o povo de Deus é chamado a uma missão. Cristo morreu por nós e Ele nos envia a propagar o seu evangelho no lar, no condomínio, no trabalho, no ambiente de estudo. Foi um tema que eu falei muito na minha chegada aqui na igreja. Então, houve esse tema, tá, esse curso, e ministrando todo sábado, uma turma muito boa, muito forte, muito sedenta, né? Vários dessa turma hoje estão no seminário, e foi um tempo muito legal. O pastor Cláudio, olha, a igreja gostou de você e tal, eu pensando, não sei como, né, gostaram, depois que começaram a conhecer, estou brincando, mas o pessoal gostou de você e tal, olha, você consideraria vir para cá? Você não está pastoreando, você não está... Falei, vamos orar e tal, e falei com a minha esposa, ela já havia vindo aqui, eu gostado muito da igreja também, então falei com o pastor, a gente, né, aceita o desafio. Então, mais ou menos em março de 2013, eu então vim para cá e fiquei sendo pastor auxiliar do pastor Cláudio. Na época, a gente nem tinha esse templo bonito, né? Se reunia lá do outro lado da rua, e no diretório do PT, né? A gente pegava lá, alugava o diretório do PT, a igreja que tinha derrubado, tal, fez essa obra bonita. E eu cheguei muito ressabiado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então eu cheguei bem, né? Bem cheio de fantasmas, tal, e bem. Mas o carinho dos irmãos e a bondade dos irmãos foram fazendo com que Deus foi usando isso para me curar das feridas do passado e
e renovar o amor pela pregação da palavra, o amor pelo cuidado das almas e o amor pela missão que Cristo nos outorgou. E foi nessa igreja que eu tive a minha vocação pastoral resgatada. Isso não é público, irmãos, não era público. Os alunos do CTM ouviam muito algumas abobrinhas que eu falava, e muito crítico, né, muito magoado com muita coisa, mas não era algo que eu, pelo menos, deixava claro. Eu poderia deixar subentendido, né, mas não muito claro. E, nesse tempo, auxiliando o pastor Cláudio, eu tive a minha vocação pastoral reaquecida. E Deus usou esta igreja. Essa igreja foi a melhor igreja que eu já servi na minha vida como pastor. E eu sou muito grato a Deus por todos vocês. Muito obrigado, gente. Tema, a despedida do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, do verso 25 ao 27, apenas 3 versículos. Como de praxe, vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Eu leio o par, eu leio os ímpares, o 25, 27, os irmãos podem ler o 26 a partir do portanto, até o todos. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem assentar. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, Deus e Pai, obrigado pelo tempo em que servi aqui a esta igreja. Obrigado pela piedade e bondade dos irmãos quanto às minhas limitações, pela paciência desta igreja para comigo, e obrigado porque o Senhor usou esses irmãos para resgatar em meu coração o amor, o fervor por pastorear o rebanho do Senhor, por servir nessa vocação tão nobre. Obrigado por servir ao lado do pastor Cláudio, homem íntegro, homem segundo o coração do Senhor, quebrantado, que ama a tua obra, ama o Senhor, ama o teu rebanho. Obrigado pelo aprendizado, com a sua experiência, com a sua vitalidade na obra de Deus, do Senhor. E eu rogo para que essa curta mensagem, essa devocional, essa ministração breve, Senhor, seja uma bênção na vida desta igreja, dos meus irmãos, que encoraje a peregrinação, Senhor, até o dia em que toda a tua igreja estará diante do Senhor, em uma só voz, cantando, louvando, adorando junto com os anjos, no dia em que não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Ó Deus, obrigado pela obra do Evangelho, porque sem a gente merecer, o Senhor nos alcançou pela tua graça, não poupou o seu único Filho por nós. Que essa seja a nossa única mensagem e que o amor do Senhor revelado em Cristo continue nos unindo e que o Espírito Santo ate esse laço de amor para sempre em nossos corações, em nome de Jesus, amém. De forma breve, esse texto, ele a partir do verso 13 ao verso 38, a despedida do apóstolo Paulo a uma igreja que ele plantou na cidade de Éfeso. Paulo, ele era um apóstolo, era um missionário do Evangelho, e ele viajava por cidades da Ásia Menor e da Europa, adentrando um pouco a Europa, né? A gente não sabe muito bem se ele conseguiu ir até a Espanha ou não, a Bíblia não narra isso, mas ele viajava pela Ásia Menor. Éfeso fica mais ou menos onde fica a Turquia hoje, no mapa global. E Paulo, ele, ao estar naquela cidade, ele plantou uma igreja muito forte.
num espaço curto de tempo, ele estabeleceu uma igreja, ele estabeleceu presbíteros nessa igreja, os pastores, ele alugou seria uma sala, algo parecido com uma sala naquela época, para ele poder ensinar teologia para as pessoas, para ele poder ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. E ele, num curto espaço, talvez aqui de 3 anos, ele deixou uma igreja muito forte naquela localidade. Isso não é por causa das habilidades de Paulo, mas é a forma como o Espírito Santo usou a vida de Paulo através do Evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele, nesse texto, não ele que escreveu, mas Lucas, narrando o ministério de Paulo, ele então se despede dos presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso. E Paulo, sendo muito conhecedor da palavra de Deus, do reino de Deus, Paulo, então, ele sempre teve a sua fala marcada por longo discurso, e não só longos discursos, mas discursos com muito conteúdo relacionado ao reino de Deus e ao Evangelho. Nesses 3 versículos específicos, eu não vou pegá-lo e aplicar direto aqui, porque a situação é diferente, né? A aplicação direta teria que ser uma despedida do pastor Cláudio, né? Não a do pastor auxiliar, do pastor principal. Mas eu quero, nesses curtos versículos, pegar princípios para marcar, para pontuar a despedida de Paulo e também a minha despedida como pastor auxiliar da igreja. Ele fala no 25, né, que ele passou pregando o reino de Deus, ele tem uma dúvida ali, ele tem uma certeza que o seu fim estava se aproximando, porque o Império Romano estava promovendo uma perseguição aos cristãos, estava para promover, e Paulo estava discernindo que ele não ia durar muito. Tanto é que, debaixo da perseguição de Nero, mais ou menos no ano 65 depois de Cristo, Paulo e Pedro foram martirizados, foram mortos, né? Perseguição do Império Romano. Então, Paulo, ele entende que aquelas pessoas nunca mais o verão novamente. Eu não sei se é o nosso caso, né? A gente não sabe. Tiago ensina isso na sua carta, lá no final do Novo Testamento. A gente não sabe o dia de amanhã. Deus sabe, a gente não, né? E ele até aconselha a falar, se Deus permitir, né? Se Deus permitir, eu vou me mudar para Indaiatuba, a fim de pastorear a igreja que me convidou. Então, mesmo com distância, não sabendo se eu vou rever os irmãos ou não, ou se o nosso próximo encontro será diante do trono, né? Será quando Cristo retornar e buscar a sua igreja. Paulo ele diz que ele está livre ele é inocente do sangue daquelas pessoas, de todos eles, porque ele não deixou de proclamar toda a vontade de Deus. Bom, Paulo ele era conhecido por uma linguagem meio forte. Paulo tem uma linguagem meio forte. Você lê a carta de 1 Coríntios, você lê a carta de Gálatas, Paulo ele tem uma fala forte. Ele parece ser mais o tipo de pessoa durona do que uma pessoa de demonstrar os seus afetos. Ou, por exemplo, você lê a carta de 1 João, 2 João, 3 João, o chamado alcunha de profeta do amor. João ele chama a sua igreja de filhinhos, né? Então João tem uma linguagem pastoral, uma linguagem afetiva. Paulo não, Paulo parecia ser mais durão, apesar de com os filipenses ele ter uma linguagem mais afetiva, mas Paulo ainda assim ele era, né? Não é a linguagem que eu vou usar aqui, não é isso. Eu quero pegar o princípio que está por trás, né? Então Paulo ele entende que ele cumpriu cabalmente, fielmente a sua missão de pregar todo o conselho de Deus para aquele povo. Então eu quero tirar 2 aplicações aqui. A primeira é que a prova de que um pastor ama a sua igreja é quando ele procura deixar o evangelho o mais claro possível para esta igreja.
A maior prova de amor que um pastor pode dar por um rebanho, seja um pastor titular, seja um pastor auxiliar, seja presbíteros em treinamento, a maior prova de amor é tornar o evangelho claro, porque não há presente maior para nós do que o evangelho de Jesus Cristo. Ele é o maior tesouro de que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou vitorioso sobre o pecado, a morte e o mal, e nos chama ao arrependimento, à fé, a confiar no sacrifício dele por nós, a darmos a meia volta das nossas próprias vidas e devotar a nossa vida a ele numa jornada maravilhosa que é ser seu discípulo. Então, a maior prova de amor de um pastor pelo seu rebanho é tornar o evangelho claro, é pregar o evangelho. Isso tem algumas implicações porque, infelizmente, e não quero ser muito crítico aqui, mas infelizmente a situação é essa, que nem tudo aquilo que reluz é ouro. Né? E a gente rema contra a maré, porque o próprio nome evangélico no Brasil, ele tem tido um distanciamento do verdadeiro evangelho de Cristo. Né? E a nossa luta é fazer um caminho de volta, é voltarmos ao evangelho do Senhor Jesus, a voltarmos para aquilo que Cristo fez por nós, por quem Cristo é e pelo que Ele nos envia a fazer. Né? Ele é o Deus Filho, o Deus Homem, cheio de glória e majestade, que nos chama a adorá-lo, que nos chama a viver para a glória do Deus Trino, Pai, Filho, Espírito, e a Cristo, ele morre por nós, Cristo, ele ressuscita por nós, Cristo, então, ele nos envia como discípulos para fazer a sua vontade, para viver para a sua glória no mundo. Então, esse é o evangelho puro e simples que a palavra nos revela. Um pastor chamado por Deus, e não estou falando de mim, estou sendo genérico, mas um pastor chamado por Deus é aquele que se preocupa em tornar o evangelho claro. E na vida prática, na vida diária, o quanto é relevante quando você é atingido pela tempestade do sofrimento, a maneira como você foi exposto ao evangelho. Se você foi exposto a uma teologia, uma doutrina, que do tipo, crente não fica doente, ou crente não passa por provação, essa linha da prosperidade, quando a pessoa é atingida pelo sofrimento, logo ela fraqueja, porque ela vai dizer, mas eu fiz alguma coisa de errado, não estou tendo fé, eu não estou tendo... Né? Porque não tem uma compreensão correta do evangelho nem das coisas do reino de Deus. E logo desanima, e logo até se afasta da igreja. Né? Logo, então, se torna uma pessoa afastada, desviada, como diz o pastor Matt Chandler, um pastor norte-americano, da rede que o pastor Cláudio faz parte, Atos 29, a maior causa de pessoas afastadas ou desviadas, seja no estrangeiro, seja aqui, é porque não foi exposta ao verdadeiro evangelho, foi exposta a um evangelho deturpado. Paulo, ele se preocupa tanto com isso que, prosseguindo nesse texto que eu li, mais para frente, ele vai dizer, olha, quando eu for embora, lobos, gente, e olha a linguagem forte que ele usa, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, no 29, e não pouparão o rebanho. Quer dizer, Paulo, ele está preocupado com o rebanho de Cristo, mas Paulo, ele não poupa a língua dele com os falsos mestres. Claro que ele não usa nenhuma palavra torpe, ele mesmo fala que... Mas olha a expressão que ele usa, lobos ferozes. Né? O profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, ele vai falar, aqui de cabeça, eu vou te dedurar. Eu estava jantando com a minha família ontem e o pastor Cláudio, fala amanhã de noite, né? Pegou, plim, e eu vou chegar à tarde em casa, tal. E o Tony e a Luana e a Marina são testemunhas, e o Rodrigo e a Bruna, porque eles me encontraram
eles me encontraram indo embora do meu jantar familiar ontem. Então, até tiraram foto e botaram no Facebook. Então, eu sou testemunha. Mas eu estou falando isso porque eu estou citando aqui Ezequiel de cabeça, mas acho que é o capítulo 34, 33 ou 34, do profeta Ezequiel no Antigo Testamento, que faz uma comparação dos reis aos pastores, né? Então, tem aquele rei que cuida do rebanho, né? No caso, o rei ali do povo de Israel, e tem aquele rei que se alimenta do rebanho. Então, o Ezequiel, metade do capítulo ele fala daqueles que cuidam do rebanho, e metade do capítulo ele é crítico com aqueles que engordam a partir do rebanho. Então, a palavra de Deus, ela é muito, ela tem essas exortações pela preocupação do próprio Deus com o rebanho de Cristo, com o rebanho que custou o sangue de Cristo em relação ao verdadeiro evangelho. Isso sustenta o meu ponto de que um pastor que ama o seu rebanho, ele vai fazer o possível para tornar claro o evangelho. Ele não é alguém que se alimenta do rebanho, mas ele é alguém que traz o evangelho para a maturidade do rebanho. Isso leva ao meu segundo ponto e último, que é o pastor que ama o rebanho, ele torna claro o evangelho, e o pastor que ama o rebanho, ele prega todo o conselho de Deus. Então, o pastor que ama o seu rebanho, ele vai se matar, literalmente, para dar o melhor ensino ao seu povo. Eu sei que o pastor ele tem que fazer um monte de coisa. Pastor tem que, né, o pastor Cláudio fala, eu não gosto disso, eu também não gosto, mas pastor é ver a obra da igreja, é visitar os irmãos, é o aconselhamento, o gabinete pastoral. A gente trabalha muito, né, e graças a Deus por isso, porque não há nada melhor. Eu costumo brincar que você pergunta para um jogador de futebol profissional, pegar lá, teve o jogo do Barcelona, pega o Messi, né, e pergunta, você gosta de jogar bola? Ele vai dizer, nossa, eu faço o que eu amo. Então, um pastor que ama o rebanho, ele é um privilegiado por Deus de viver para cuidar e servir do rebanho. De poder abrir mão, de ter que trabalhar fora para se dedicar integralmente, no caso daqueles que podem, a cuidar do rebanho de Deus, né? A cuidar do rebanho de Deus. E para a gente poder pregar a Bíblia, há o papel do Espírito Santo, há o papel da unção, há o papel da visita do Espírito Santo na vida do pregador, na vida da igreja, confirmando aquilo que está sendo ministrado. Eu não estou negando isso, mas o Espírito Santo, ele não exclui a nossa mente. Ele não nos conduz a um suicídio intelectual pela fé. O que eu quero dizer com isso? Que pregar a palavra, ela demanda tempo, tanto da parte, vou colocar dessa forma, espiritual, o tempo de oração pela mensagem, a oração para Deus gravar aquela palavra no coração do pregador, a oração para que essa palavra molde a vida de todos os ouvintes à imagem e semelhança de Jesus, e também o preparo intelectual, entender o texto, para não dizer coisa em nome de Deus que Deus não disse. Gente, eu vou contar um segredo para vocês, isso dá um frio na barriga. Então, você pegar um texto, pregar um texto e falar, Deus está dizendo isso. Né? Vocês têm que crer nisso, vocês, pela graça de Deus, devem fazer isso porque Deus está dizendo. Então, há uma necessidade de mergulhar no estudo da palavra de Deus. Mergulhar no estudo. Por exemplo, a igreja está muito bem servida. Eu estou saindo, sai um, vem três, né, para auxiliar o pastor Cláudio. Deus está sendo gracioso com os irmãos. 3 homens de Deus. 3 homens os quais eu convivi e que têm o coração no Evangelho, que amam Jesus, amam a igreja, amam suas famílias. E a igreja está bem servida. Íntegros, homens do Senhor, homens segundo o coração de Deus. Homens que amam a Cristo. E eles estão estudando. Então, por exemplo, eles vão aprender a língua que a Bíblia foi escrita.
Não que a gente vai fazer uma análise técnica tal e todo mundo vai cair no sono. Não é isso que eu estou falando. Ou trazer termos difíceis, filosóficos. Não é isso. Mas eles aprendem as línguas originais da Bíblia no seminário de teologia para poder mergulhar no conhecimento da palavra. Aprender as doutrinas que a palavra de Deus revelou. Aprender como essas doutrinas desafiam o pensamento do nosso tempo. Aprender a história da igreja, como a obra de Deus, né, progrediu através dos séculos. Uma série de temas sobre o reino de Deus. Né? Isso é necessário? Super. Porque um pastor que ama o rebanho, ele vai se preocupar em ensinar todo o conselho de Deus. Vai se preocupar em ensinar tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra. Vai se preocupar quando o irmão, a irmã, marca o gabinete pastoral, pode reparar que um pastor que ama o rebanho, ele sempre vai ter seus livros no gabinete. Porque ele sempre vai procurar te aconselhar com a melhor base possível. Aos que marcaram o gabinete aqui com o pastor Cláudio, o que tem do lado, quando você entra do lado direito da sua mesa? Uma estante com livros. E outro segredo para vocês, que eu não sei se eu podia, não é só ali. Na casa dele tem muito mais. Alguns ele deixa ali. Né? Mas na casa dele tem muito mais. Não sei se eu podia falar isso, tem um monte de gente lá, pastor, me empresta. Né? Se o pastor Cláudio é como eu, nós temos algumas lutas, nós não gostamos de... É uma fraqueza pastoral, geralmente pastores não gostam de emprestar livros. Mas isso também não é só culpa nossa não, gente, porque a gente empresta e tem irmãozinho, irmãzinha que... Né, tem irmão que vai lá e devolve. Tem irmão que já aconteceu comigo. Pô, pastor, presta um livro devocional abençoado para eu crescer espiritualmente. Eu, na minha alegria, puxa, fui lá, emprestei. Aí depois, cadê meu livro? Ih, perdi. Ih, pastor, perdi. Né, já sei que perdi, já sei que... Então, o pastor é meio bicho do mato para emprestar livro. Né? O pastor Cláudio talvez seja menos egoísta que eu. Mas... livros ali para preparação, para o preparo do ministro, para ele te aconselhar com base, para ele te aconselhar com fundamento, para ele te encorajar com base na palavra de Deus, né? Com base na Escritura Sagrada. Então, resumindo aqui, com base naquilo que Paulo falou aos presbíteros em Éfeso, um pastor que ama o rebanho torna claro o evangelho, e um pastor que ama o rebanho prega todo o conselho de Deus. Entendendo à luz de Efésios 4:11, né, que Deus deu à igreja pastores e mestres, que a principal tarefa do pastor é o ensino. Ele faz outras, visita aquele que está enfermo no hospital, aconselha aqueles que precisam de encorajamento, mas baseado na sua principal tarefa, que é ensinar a santa palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta e fortalece a nossa alma. Como diz o reformador Martinho Lutero, a Bíblia Sagrada é o berço que carrega o Evangelho. Né? Cristo é o bebê, na analogia de Lutero, Cristo é o bebê e a Bíblia é o berço que carrega o Cristo do Evangelho. E eis a nossa missão. Eu agradeço muito ao Senhor pelo privilégio de ter auxiliado o pastor Cláudio nessa missão, nesses 2 anos com vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe. Senhor, Deus e Pai, obrigado pelo tempo que passei aqui, mais uma vez pela paciência desses queridos irmãos comigo e também pelo Senhor ter usado esses irmãos para reaquecer e reafirmar a vocação de servi-lo, Senhor. Obrigado, Deus, por homens e mulheres que te servem fielmente, com seus altos e baixos, Senhor, porque nós somos vasos de barro, todos nós, e te agradeço, Senhor, por ver alguns especificamente crescendo e amando mais a glória do Senhor. Que o Senhor permaneça, Deus, dando graça a esta igreja, dando a esses amados amor profundo pelo Evangelho de Cristo,
paixão pela tua glória. Que o Senhor continue a fazer dessa casa uma casa de salvação. Que pessoas que não te conhecem sejam salvas, convertidas, tenham Cristo revelado pela tua graça, Senhor. Que o Senhor use essa casa para atrair os eleitos do Senhor pela pregação do Evangelho, conforme o Senhor determinou. Usa a vida do pastor Cláudio, Senhor. Concede cada dia mais unção e poder ao teu servo. Obrigado pelo aprendizado em servir com ele e servir ao teu povo. Eu peço especificamente, abençoa Vladimir, Alessandro, Charles, ó Deus, que vão continuar essa tarefa de auxiliar o pastor Cláudio a cuidar desse rebanho maravilhoso. Fortalece a vida desses homens, Senhor. Ó Deus, pela tua graça, enche eles do teu espírito, enche eles de fervor do Evangelho. Ó Deus, eu oro pelas suas esposas, Senhor, que elas compreendam a nobreza desse chamado, que elas continuem a ser auxiliadoras. Eu oro pelos filhos, Senhor. Ó Deus, como o diabo ataca as famílias daqueles que querem, que são chamados a liderar a tua igreja. Ó Deus, protege a família desses homens, desarma as estratégias de Satanás, Senhor, que ele seja envergonhado pela pregação do Evangelho, Deus, e que o Senhor continue a fortalecer a tua igreja. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Toma-me, toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, oh.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Senhor na cruz sofreu por nós. Seu corpo ali revelou o amor de Deus para conosco. Em Ti, Senhor, celebramos a vida, celebramos, ó Deus, a obra que o Senhor revelou naquela cruz por nós. Senhor, queremos cantar com todo o nosso fôlego a Tua vitória, a vitória do Senhor sobre a morte. Para todo sempre, é para sempre, não é por um momento, é para sempre. Cante o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz. Sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás, o Rei? Ele venceu pra sempre, ele venceu pra sempre. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina para sempre, é para sempre. Glória a Deus, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu.
Soberano Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Nada pode conter ao teu poder, Jesus. Nós adoramos o teu nome, celebramos o teu nome e declaramos que tu és o único Deus, o qual adoramos e prostramos. A Deus seja exaltado para todo sempre. Você pode sentar. Bem, vamos fazer por parte. Eu quero já, antes de mais nada, agradecer a você que nos visita, e se você quiser estar procurando um lar espiritual para estar e fazer da Igreja Cristã o seu lar espiritual, eu quero convidar você a voltar e viver o Evangelho com a gente e nos ajudar a anunciar o Evangelho para toda a cidade. Então, eu convido a você a estar conosco. Nós, antes de tornarmos, daqui a pouquinho, um momento mais especial da despedida do pastor Juan, eu não gosto que amigos vão embora, eu fico triste quando amigos vão embora, mas é mistério de Deus que Ele espalhe e envie o seu povo para pregar o Evangelho onde for necessário pregar, e é isso que está acontecendo com a vida do pastor Juan, e a gente está feliz. A Igreja Atos ganhou muito nesses 2 anos que o pastor Juan e a Eulina, a sua esposa, esteve conosco. Nós fomos muito honrados pela sua presença. Mas antes disso, nós temos uma apresentação de um bebê. E eu queria convidar... Ele vai vir para o meu colo, é verdade. Tá certo, você. Eu queria chamar o Gustavo. O Gustavo não pode vir sozinho, obviamente, mas eu quero chamar a Lia e o Tiago. Por favor, venham cá e a gente vai estar apresentando o Gustavo aqui, chamar a Lia e o Tiago. Por favor. Eu quero pedir que eles possam estar aqui. Enquanto eles estão chegando aqui, nós vamos passar um vídeo. E você aguarde só um pouquinho, alguém apaga as luzes para que a gente possa ver um vídeo. Chega bem aqui perto, por favor.
Ok. Bem, deixa eu contar um pouquinho da história da Lia. A Lia chegou há pouco tempo aqui na igreja, né? Quer dizer, já fez a classe de integração junto com o Tiago. E a Lia, quando foi ter o Gustavo, ela não ia ter, mas foi pega de surpresa. E ela ficou 7 dias no CTI. Eu pude visitá-la no CTI, orar com ela no CTI, porque a pressão da Lia foi lá em cima e era muito preocupante o estado da Lia. E o Gustavo também ficou 7 dias no CTI, também precisando dos cuidados. E eu não sei se vocês sabem, Lia e Tiago, o nome Gustavo significa protegido de Deus, ou como está ali, eu não pude ver, ou também pode ser convidado glorioso. Também significa o nome Gustavo. A minha oração que o que significa o nome do Gustavo, assim seja com ele. A minha oração é que ele seja de fato, como diz o seu nome, um protegido de Deus e um convidado glorioso. Então, eu sei que seus parentes estão aqui, seus pais, não é isso? Eu quero agradecer, e mais quem? A irmã, os familiares, eu quero agradecer vocês por terem vindo, por estarem aqui, que Deus abençoe vocês, e para nós é uma honra enorme ter a Lia conosco e o Tiago. Hoje está acontecendo uma coisa dupla. Logo, quando o Tiago e a Lia iam ser apresentados como membros da igreja, ela teve que ir para o hospital para nascer o Tiago. Então, hoje a gente vai apresentar a Lia como membro da igreja e o Tiago também como membros da igreja e aproveitar para apresentar o Gustavo ao Senhor. Então, Lia, Tiago, vocês prometem consagrar o Gustavo ao Senhor? Vocês prometem ensinar o caminho do Senhor ao Tiago? Ao Gustavo, desculpe. Eu ainda me acostumo com nomes. Vocês sabem que eu nunca resolvo esse problema. Eu sou o peixinho do Nemo, eu sempre esqueço. Logo em seguida o que eu acabei de falar. Mas vamos lá. Vocês prometem guiar o Gustavo no caminho do Senhor. Prometem protegê-lo, promete cuidar dele. Você promete, Tiago, ser um bom pai para ele, assim como o Evangelho ensina, não apenas ensiná-lo o que é certo e errado, mas ensinar ao Gustavo que só Jesus Cristo salva, que a pessoa que mais ele tem que amar na vida, Lia, é a Jesus, não é você, nem é você, Tiago, mas o Gustavo deve amar uma única pessoa acima de todas as outras, e essa pessoa é Jesus. Vocês prometem fazer isso com eles? Então, quero pedir para que você me dê ele por um pouco, para que eu possa orar por ele. Eu queria convidar a igreja a se pôr de pé. Queria convidar vocês a estenderem as mãos para cá. Ele já está quase se sentindo incomodado. Quando vai na mão de pastor é um problema. Fica aquele relax aí. Tem outro Gustavo aqui, que também é sinistro. Nós temos uns bons Gustavos aqui na igreja. Quer dizer, agora vai ser 2. Vamos orar, estenda a sua mão para ele, por aqui. Gustavo, que assim como o seu nome significa, assim também seja a tua vida, protegido pelo Senhor. Que o Senhor seja o teu guia enquanto viver. Que assim como o seu nome diz, que você é um convidado glorioso, que você é alguém que vai ser protegido e guardado pelo Senhor enquanto viver, que assim também esse Deus que te guarda seja aquele a quem você venha amar durante toda a tua vida. Que o Senhor lhe dê vida longa, Gustavo. E que o Senhor te ensine a amá-lo como nunca na sua vida. Que os teus pés, os teus passos, Gustavo, sejam sempre em direção ao Senhor. Que você nunca se afaste do caminho dele. E que teu coração sempre esteja nele. Que a tua vida seja sempre para a glória dele, Gustavo.
E, por favor, Gustavo, que enquanto você viver, você honre seus pais, que você honre a sua mãe e honre o seu pai, para a glória de Deus. Portanto, Gustavo, como ministro do Evangelho, eu lhe apresento ao Senhor, para que você seja e viva para sempre, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você pode sentar, ok? Depois você dê um abraço na Lia. Ah, peraí, Lia, Gustavo. Eu esqueci de uma coisa. Lembra que eu sou peixinho do Nemo? Eu queria... quantos membros da Igreja Cristã Atos recebem a Lia e o Tiago como membros desta igreja? Oficialmente digam amém. Quantos podem dar uma salva de palmas pela chegada do Tiago e da Lia? Que Deus os abençoe. Agora sim, a gente vai terminar como o nosso último evento da noite. Hoje é um dia muito festivo, alegre e triste ao mesmo tempo. Estou vendo alguns irmãos já chorando, com os olhos lacrimejando, voz embargada. O pastor Juan é muito amado, a irmã Eulina é muito amada nesta igreja. Eu queria convidar o Juan e a Eulina para vir aqui na frente. E a gente vai passar um vídeo. E eu espero que vocês peguem um pouquinho só aí antes de ir embora, porque a gente quer orar pela vida do pastor Juan e pela vida da Eulina.
A gente ficou muito honrado com a vida do Juan e da Eulina. São amigos e a gente vai ficar triste, mas a gente sabe que Deus está continuando a história desses irmãos. E nós aprendemos a amar o Juan, aprendemos a amar a Eulina, mas eles vão para pertinho, para São Paulo. E daqui a pouco a gente está aí de volta. Eu espero que na ordenação dos novos pastores aí você esteja aqui de volta com a gente, para impor as mãos, porque você é o grande mentor desses irmãos. Isso foi muito bom para nós. Obrigado, Eulina. Se mostrou uma esposa fiel, valorosa, carinhosa com todos, e não acho que nenhum aqui que possa não ter amado a irmã Eulina junto com o pastor Juan. Então, eu quero agradecer a Deus como pastor, sou extremamente grato ao pastor Juan por tudo que ele fez por nós. E a Igreja Atos se sente muito honrada em tê-lo por 2 anos conosco. E eu queria convidar, então, você ficar de pé para nós orarmos. Eu queria chamar o pastor Charles, o Vladimir e o Alessandro Dias para estar aqui. Eu não sei se o Alessandro está aqui agora, tá? Está lá, está lá. Quando eu convidei o pastor Juan, eu falei, eu preciso que você prepare esses 3 homens para mim. Eles ainda não sabiam disso. Mas eu falei assim, cara, eu quero que você prepare isso, porque eu estou na guerra com a igreja, não estou com tempo para fazer isso tudo. E eu queria que você preparasse esses 3 homens para esta igreja futura. Porque eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãos. É uma honra uma igreja poder ter pastores fiéis. Amém. Sempre agradeçam a Deus. Eu não estou me gloriando, nem eles estão se gloriando, mas não há coisa mais gloriosa do que uma igreja poder ter pastores fiéis, que estão velando por suas almas, pregando o Evangelho para que vocês sejam realmente livres por Cristo Jesus. Então, nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Juan. E a gente termina a festa daqui a pouquinho, né? Sei lá o que a gente vai. Mas você abrace o pastor Juan. Agora, eu gostei muito do vídeo que terminou de terno, que ele vai precisar usar terno. Pensei que ia terminar. Eu pensei que ele ia terminar o vídeo com ele lutando de jiu-jitsu, mas terminou bacana. Pô, maravilha, Marcão. Deus te abençoe. Pegou na veia. Pegou na veia. Vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Você pode estender as mãos aqui para frente, agradecer a vida do pastor Juan. Pai bondoso, obrigado porque essa vida nos reserva tantos momentos maravilhosos. Um dia, lá em 2009, nós nos encontramos e o Senhor fez com que aquele encontro se tornasse uma amizade forte e nós um dia viéssemos trabalhar juntos. Obrigado pelo teu servo, pela sua esposa, pelo seu lar. Obrigado porque ele serviu, o Juan e a sua esposa serviram fielmente a esta igreja, amaram a Ti de todo o coração, procuraram ser instrumentos de bênção para esta comunidade. Então, nosso coração sai como a despedida de Paulo com os presbíteros, onde nós choramos a ida de Paulo, a ida dele para outros lugares. E a gente aqui está triste e feliz ao mesmo tempo, porque o Senhor notoriamente cuida da vida do pastor Juan e da sua esposa. Então eu peço que o Senhor o abençoe nessa nova jornada em São Paulo, que assim como ele serviu com dedicação e fidelidade à Igreja Atos, com alegria, com zelo, assim ele o faça lá em São Paulo, na nova igreja. Amém. Que o Senhor dê sabedoria a ele, Senhor. Amém, que o Senhor prepare líderes lá para que possa servi-lo assim como ele nos serviu nesta igreja. Senhor, que aquilo que ele plantou aqui, Senhor, ele possa colher nesta nova igreja pela fidelidade que ele fez, Senhor.
O pastor Juan, Senhor, eu te agradeço pela fidelidade no serviço. Como o meu pastor auxiliar foi um exemplo de fidelidade, eu te louvo por isso. E que ele encontre líderes, então, lá também, da mesma forma. Que essa igreja em São Paulo, a Igreja Batista em São Paulo, o ame assim como esta igreja o amou, Senhor. E sempre o amará, tanto a ele como a irmã Eulina. Então, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do Juan, a tua graça, a tua unção, o teu poder, o teu discernimento espiritual. Senhor, eu te peço que agora ele vai precisar de mais dons ainda, porque ele vai liderar uma igreja. E eu te peço que o Senhor dê dons específicos para essa nova etapa, discernimento específico para esse novo momento. E eu te peço que o Senhor derrame sobre ele e que ele possa ser um homem extremamente sábio e cheio do teu Espírito Santo nessa nova igreja para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Juan. Pai, nós te pedimos também que o Senhor nos leve para casa, em paz e em segurança, e que igreja do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e dê paz a vocês, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do pastor Juan. Se você quiser cumprimentá-lo, aguarde um pouquinho, então ele já vai estar saindo, você pode abraçá-lo e desejar uma ótima nova vida em São Paulo.